Agora, a instrução que você vai aprender é aquela que vai permitir que você inclua novos dados nas suas tabelas. Isso você vai fazer através do comando insert. A instrução também é simples, mas para que você não perca nenhum detalhe, vamos lá espiar como que é a nossa tabela de jogadores. Afinal, é nessa tabela que a gente vai incluir os nossos dados. Então, vou rolar aqui para cima, onde a gente tem a criação da nossa tabela, simplesmente para que a gente possa acompanhar cada uma das colunas, né? Cada um dos campos dessa tabela. Então, essa nossa tabela tem o código do nosso jogador, o nome, o nascimento, a posição desse jogador no time e também o código do time no qual ele joga. Então, essas são as informações que a gente vai incluir. E aproveita e anota aí mais uma coisinha. Verifica aqui, ó, que a nossa coluna ID, ela é um campo no formato numérico e ela é a nossa primary key. Esta é a única informação que a gente tem, né? É a única característica dessa nossa tabela. Então, veja que aqui a gente não tem uma coluna que é autoincrementada, ou seja, que o próprio banco de dados vai criar o código automaticamente para a gente e por isso, no momento em que a gente fazer a inclusão desse jogador, a gente vai indicar um código para ele. Em outras situações, quando você tem uma tabela, que essa sua chave primária tem um código gerado pelo próprio banco de dados, é claro que você não precisa informar este campo no momento da sua inserção. Se a gente fosse fazer aqui uma alteração nessa nossa tabela, essa seria a instrução para você adicionar. Você acrescentaria aí que essa coluna é uma autoincremente. Se você tivesse criando essa sua tabela neste momento, era também só acrescentar essa instrução aqui. Você poderia incluir aqui, ó, not null e também a condição autoincremente. Então, basta incluir essas informações para que o banco de dados gere esse código automaticamente para você. Não é o nosso caso, a nossa tabela já foi criada com a condição da gente informar este código do jogador. Então, é isso que a gente vai fazer lá na nossa inserção. Então, vou voltar aqui, ó, rolar mais para baixo aqui, no nosso script, e eu começo fazendo o seguinte. Primeiro, uma seleção dessa nossa tabela de jogadores. Então, veja, selecionamos aqui e não temos nada, nenhum jogador incluído na nossa tabela. Vamos começar a fazer isso agora. E a instrução que você vai utilizar para fazer essa inserção é a seguinte: o comando insert into. E aqui basta você indicar o nome da tabela que você quer adicionar o registro e aqui entre parênteses a relação com todas as colunas que você vai incluir. Na sequência, você acrescenta o values e entre parênteses você vai colocar o real valor destes campos, 1 a 1, na sequência que você indicou aqui acima. Então, vamos lá. A primeira coluna que a gente indicou foi o ID. Conforme aquele adendo, a gente precisa informar esse código, afinal, a nossa tabela tem uma chave primária, precisa conter uma informação que diferencie, né, que traga de forma única cada registro, e o banco de dados não está gerando esse código para a gente. Então, por esse motivo, quando eu aponto aqui a nossa coluna ID, eu tenho que passar um valor para ela. Então, o meu primeiro jogador vai ser o ID 1. Na sequência, a gente vai informar o nome do nosso jogador. Veja que ele está aqui. Por ser um campo no formato de texto, a gente precisa passar esse conteúdo do banco de dados envolto aí pelas aspas. Então, aqui a gente vai utilizar as aspas simples para indicar o nome do nosso jogador. Na sequência, temos a nossa coluna com a data de nascimento. Aqui é um campo date e a gente vai passar este valor da seguinte forma, entre aspas,
a gente vai passar no formato que o nosso banco de dados está. Então, aqui a linguagem do meu banco de dados é o inglês americano e por isso o formato de uma data completa é ano, mês e dia. Então, estou passando nessa sequência, pois o meu banco de dados está armazenando os dados neste formato. Na sequência, temos aqui o nosso próximo campo, que é o posição. Então, qual é a posição do meu jogador? Aqui é também um campo de texto, por isso o conteúdo está entre aspas. E para fechar, a gente tem o campo aí de equipe, que é o código do time no qual o jogador está vinculado. Então, aqui eu coloquei o código do time 40. Ao executar este comando, então a gente vai inserir este jogador. Quer ver o resultado? Então, já executamos e agora vamos fazer a seleção da nossa tabela. E vai lá, aqui a gente já tem o nosso primeiro registro, no qual adicionamos através do comando insert. Para adicionar os próximos jogadores, a mesma coisa, então, o mesmo conceito, insert into, o nome da tabela, entre parênteses, o nome de cada um dos campos que você vai adicionar, depois os values e aí sim, entre parênteses, cada um desses conteúdos, né? O valor de cada uma dessas suas colunas, desses seus campos. Então, vou executar aqui todos estes comandos, o nosso jogador 2, o 3 e o 4. Vamos aqui ver o resultado com o nosso select. E aqui temos os nossos 4 jogadores inseridos no nosso banco de dados.